Fala aí, Tchê. E também para colegas interessados nesse assunto, porque parece que agora existe um setorismo sobre esse assunto sempre que é relacionado ao Cuca. É simples, eu vou dar um nome aqui, eu vou falar 2 vezes o nome, vocês procuram o contato dele, ele conta toda a história para vocês. Luiz Carlos Silveira Martins, vou repetir, Luiz Carlos Silveira Martins era advogado do Grêmio, depois virou um grande dirigente, o Cacalo, É o né? Cacalo, Foi eu ia campeão falar, é de o tudo. Cacalo esse aí, aquele tem o apelido, né? É o Cacalo. Ele era o vice de futebol quando do Grêmio do Filipão, resumindo. Fábio Koff era o presidente, o Cacalo era o vice de futebol. E o Cacalo era do departamento jurídico lá nos anos 80, quando 4 jogadores do Grêmio foram presos em Berna, na Suíça. O Grêmio fazia uma excursão e 4 jogadores foram presos. O Cacalo foi enviado para a Suíça. Os jogadores ficaram presos até um tempo considerável. Não todos os 4, alguns ficaram presos. E o Cacalo sabe a história toda, porque ele é o advogado que vai até lá para saber o que se passou. Né? O Thiago falou sobre mudança na lei e tal. A lei na Suíça ela era bem permissiva. Ela ainda Né? é, Ela era tá? bem Esse é diferente um dos da países da nossa. Europa que mais tem problema com isso, porque eles não eram signatários daquele. Eu esqueci o acordo o nome de uma cidade, não sei se é Istambul, mas você muda, porque o estupro, antigamente, né, nos anos 80, tudo a gente falava, o estupro é com violência, certo? A gente associa o estupro à violência, a um ato sexual forçado. Depois há uma mudança, que é o ato sexual não consentido. Quer dizer, não precisa ter a violência necessariamente, mas o não. Porque você começa a incluir, com muita razão, as vítimas que travam, que congelam, que não quer dizer que elas estão consentindo, elas apenas estão em pânico, elas só travam. Então, você começou a acolher essas pessoas, o que está correto. Mas a lei da Suíça demorou muito, eu não sei nem se mudou, tá? Mas era uma discussão do ano passado ou retrasado, que ainda não tinha mudado. Mas fala aí, desculpa a E, intromissão, tia. e tem outra coisa que para mim talvez seja a que nos chama mais atenção da lei suíça, tá? Porque a gente tem que considerar o país que os caras estavam e aonde aconteceu o fato, né? Então, vamos lá, não é no Brasil, é na Suíça. É o sexo com menor de idade, ele não tinha uma tipificação criminal, como tem a nossa, ou como tem no mundo afora. Existia um limite de idade que era muito baixo, Thiago. E até isso também Complica é tudo. mais um componente nesse caso específico do que aconteceu lá na Suíça nos anos 80 e tal, e que tinha ficado, Thiago, deletado da memória de todo mundo e das pessoas. E aí surgiu, não quando o Cuca estava tentando fazer sucesso como técnico, não quando o Cuca conseguiu fazer sucesso como técnico, que é o grande título da Libertadores com o Galo, mas vem depois, né? E é exatamente uma coisa muito dos nossos tempos, quando em alguns setores, em alguns momentos, a gente, o mundo, né? Não a gente, nós três, o mundo, ele tenta editar um filme de outro jeito, sendo que no filme, né, quando ele aconteceu, o início era esse, o meio era esse, o final era aquele. É o filme daquela Boa época, frase, é boa daquele tempo, frase, boa frase. entendeu? Gostei, Porque maneiro. não dá pra gente consertar o mundo em 2 anos. Não dá pra gente consertar todos os valores morais ou não morais em 2 anos. A gente precisa ter. A gente nunca pode perder o norte. A gente não pode olhar para lá e falar, não, lá era assim, as pessoas agiam assim, o mundo era assim. Né? Não era obrigado. Um exemplo do futebol: o cara jogava sem caneleira, não tinha antidoping em todos os jogos. Né? Só pra gente ver como o mundo foi diferente, né? Mas o futebol já existia. Então, eu acho esse caso do Cuca extremamente delicado. E se tem um cara que é PhD nesse assunto, É o é o Cacalo. Cacalo. Procure o Cacalo em Porto Alegre. Talvez ele dê luzes, né, para quem está, enfim, trabalhando